A edição deste ano da São Paulo Climate Week tem como tema central a aceleração da agenda climática. Até sexta-feira, o evento vai discutir como que uma agenda climática passou a ser uma prioridade para o desenvolvimento econômico. Se antes esse debate era visto como assunto de grandes empresas e governos, fica cada vez mais evidente que os pequenos negócios brasileiros têm um papel fundamental. E para falar sobre essa mudança, a gente recebe aqui no nosso estúdio o CEO do Fundo de Impacto Estímulo, Lucas Conrado. Uma boa tarde para você, Lucas. Boa tarde, Estevão. Obrigado por me receber. Bem-vindo mais uma vez aqui com a gente, portanto. Vamos falar sobre essa feira, Lucas. O que a maior semana do clima do país tem a ver com quem, por exemplo, tem uma padaria, um salão, uma oficina, uma loja de bairro? Porque a gente sabe que essas discussões climáticas, elas são importantes e cada um fazendo sua parte sempre tem diferença, né? Sem dúvida. Primeiro que o evento está ganhando muita repercussão, Legal. né? Ficou famoso, começou em Londres, depois em Nova York, é muito forte. Aqui no Brasil está ganhando bastante relevância aqui em São Paulo. A pauta de clima, ela deixou de ser uma pauta puramente ambiental e começou a ser vista como uma pauta de desenvolvimento econômico. E se pode olhar para essa pauta sobre duas óticas para os pequenos negócios. Primeiro, o risco. Você olha as enchentes, né? Você olha o que aconteceu em Ribeirão Preto há poucas semanas, né? Os vendavais. Isso é risco para a empresa. Isso é mais custo, é interrupção de trabalho, é aumento de preço, é redução de competitividade. Então, uma empresa precisa olhar para o risco climático como uma das variáveis, né, do negócio. Mas também é uma forte fonte de oportunidade, de criação de novos mercados, de criação de novas oportunidades de negócio. A gente está falando de todo um mercado. Você pode olhar para o próprio mercado de energia solar. Quantidade de instaladores de energia solar, né, que é um mercado que surgiu nos últimos 10 anos. Então, tem muita oportunidade olhando para a eficiência energética, para a adaptação climática, as construtoras que estão olhando para a resiliência, a própria bioeconomia, né, olhando para bioinsumos, biofarmácios, novos alimentos da Amazônia. Então, tem toda uma economia surgindo e os protagonistas dessa nova economia são os micro e pequenos empreendedores. Bom, a gente sempre costuma falar de iniciativas, de novidades a respeito dessa área, mas muitas vezes, Lucas, fica só no campo da teoria, né? A gente fala, pô, é importante isso, é importante aquilo, uma ação tem um impacto X, só que colocar isso na prática às vezes é difícil. Como é que tem sido essa transição do que a gente observa, vê na teoria para a prática? Quando você olha pela essa ótica de adaptação, o que a gente tem visto é que é muito mais custoso você remediar do que se adaptar. Então, muitas das empresas estão percebendo os impactos, né, seja das enchentes, seja dos tornados, seja de ondas de calor muito fortes, que estão impactando a produtividade. Quando isso começa a impactar no bolso do pequeno empreendedor, ele começa a olhar isso como uma estratégia de investimento e redução de risco. Mas tem esse novo mercado, né, surgindo a partir dessas oportunidades. E mercados que não estão olhando para a sustentabilidade como de uma forma abstrata, mas como uma oportunidade de negócio. Uma empresa que eu conheço chama 88 Agrovetec. Eles têm uma indústria em Minas Gerais de bioinsumos para a agropecuária. Então, basicamente, eles fazem com fitoterápicos, eles reduzem, aumentam o desempenho das aves, dos suínos e dos peixes, reduzindo o uso de antibióticos. Então, ao mesmo tempo, para o comprador, você reduz o custo, porque os fitoterápicos são muito mais baratos, você aumenta o desempenho. Então, é uma oportunidade de negócio que endereça uma questão de sustentabilidade. Então, você vê muitos negócios começando a entrar nessa oportunidade. Bom, e quais são as novidades que vocês trazem de lá, dessas discussões que já se avançam, por exemplo? Eu acho que tem um olhar muito forte que essa transição, é o que você falou no começo, ela não vai ser implementada se a gente não olhar para os pequenos negócios. A gente está falando de 90% das empresas do Brasil. As grandes empresas podem colocar a meta de descarbonização que for, mas quem vai implementar isso na prática são os pequenos empreendedores. A gente está falando de embalagem, a gente está falando de transporte, a gente está falando de alimentação, a gente está falando de serviços. Então, é muito interessante ver esse movimento de que os pequenos empreendedores não são mais só
receptores ou impactados, né, por clima, mas são os protagonistas dessa transição. E muito se fala, Lucas, sobre as consequências dos eventos climáticos extremos e como que eles afetam diretamente os pequenos comércios locais. Como que dá para reverter a vulnerabilidade dessas pequenas empresas? Porque às vezes fazer um investimento em transição climática, né, vamos usar esse termo, também é custoso para as empresas, né, que já têm um caixa apertado. Esse é um dos maiores desafios, né? Muito se fala em adaptação, mas falta o dinheiro para chegar na ponta e os mecanismos. A gente tem olhado muito isso no estímulo, né? A gente ofereceu várias linhas emergenciais pós as catástrofes, para os empreendedores retomarem. Agora, para El Niño, no final do ano, a gente já está pensando numa solução de financiamento para resiliência. É uma solução de financiamento com capacitação, orientando o empreendedor como investir melhor esses recursos para reduzir os impactos aqui na frente. Tem uma grande oportunidade pensando que os empreendedores, no momento em que você está investindo anteriormente, você consegue montar um plano de transição com uma clareza muito maior. Se você só olha para a emergência depois, você está olhando para retomar as atividades diante da catástrofe. Então, quando você investe antes, você tem um olhar de crescimento. Quando você investe depois, você tem um olhar de retomada e recuperação. E a gente vê ainda alguns pequenos empreendedores que ainda enxergam a sustentabilidade como um custo. Dá para mudar a mentalidade deles ainda? Ou é só sentindo na pele os impactos que isso fica mais fácil, Lucas? Olha, sentir na pele é o que mais dá resultado. Com certeza. Infelizmente. Acho que é não só um problema, né, de pequenos negócios, empresas, mas de todo ser humano. Então, acho que os empreendedores que conseguirem olhar para a experiência de outros, entender esse risco, entender essa oportunidade e se antecipar, vão sair na frente. Vão ser mais competitivos, vão ser mais resilientes, vão ter as operações menos impactadas por emergências e vão conseguir, como eu falei no exemplo da 88, aproveitar oportunidades que estão surgindo. Economia circular, tem um olhar muito grande para a bioeconomia agora e muito dinheiro indo para a bioeconomia. Muito dinheiro catalítico, às vezes de filantropia, querendo desenvolver novas soluções. O empreendedor que captura essas oportunidades tem um diferencial de mercado importante. Então, não tem como a gente discutir o futuro do clima sem colocar as micro e pequenas empresas para jogo, para pensar junto. Não tem. A gente está falando de 90% das empresas e quem de fato vai implementar isso na prática. O próprio Sebrae, junto com o Instituto de Clima e Sociedade, estão estudando muito as oportunidades para pequenos negócios nessa nova economia. Então você percebe que a maior organização, referência em pequenos negócios, está colocando isso como uma pauta estratégica. Então acho que aí vem o desafio é como é que a gente traduz toda essa linguagem mais rebuscada, técnica, para a realidade do pequeno empreendedor e mostra caminhos práticos de implementação. E o que essa agenda climática deve deixar de legado para as pessoas que empreendem aqui no país, por exemplo? O que elas têm que deixar como uma herança, como um lema também empresarial? Eu acho que essa sensação de protagonismo nessa agenda. Por muito tempo, pequenos negócios ficaram completamente afastados dessa discussão. Por muito tempo, a gente viu essa discussão sendo discutida por governos, empresas, em níveis muito abstratos. E agora, principalmente depois da COP, que foi uma COP de implementação, viram que a solução estava no território. E viram que quem precisaria participar dessa transição são os pequenos negócios. Então, esse sentimento de pertencimento a essa agenda, esse sentimento de oportunidade com essa agenda, eu acho que é o que fica desse novo posicionamento de toda essa discussão. Lucas Conrado, CEO do Fundo de Impacto Estímulo, muito obrigado aqui pela presença mais uma vez conosco e um ótimo resto de semana para você. Eu que agradeço, Estevão. Ótima semana.